Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Desde já quero louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre este lugar. Fico feliz de estar participando desse momento e tendo a honra de receber o nosso pastor Júnior Leves, que ali na minha ordenação de pastor se fez presente. E é um marco muito grande na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família que lá está presente. Inclusive, como Deus sabe todas as coisas, nós nunca vamos prever nem fazer dessa forma. O nosso pastor hoje, que é presidente da MISPAI, Fonte da Água Viva, o pastor Gilson, está lá também, como uma das principais testemunhas. Eu louvo a Deus por tudo isso. E louvo a vida dos irmãos que está aqui hoje nos presenteando com sua presença. Eu não sei pregar, mas eu irei aqui introduzir algumas palavras da parte do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 12. A gente vai ler 3 versículos bem rápido e serei bastante sucinto para não tomar mais tempo. A palavra do ofertório se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, verso 41. Que diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus assentado dentre a arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E a mulher e muitos ricos deitavam muito, vindo porém uma pobre viúva, que é insígnia de muitas interpretações de algumas traduções, que diz assim: a oferta da viúva pobre. Na minha está de forma diferente. Deitou 2 pequenas moedas, que volta uma quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade, vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Deitar significa, em outras traduções, colocar ou depositar. Mas a Bíblia apologética ela traduz totalmente de forma diferente, porque segue sua origem, de acordo com os originais que foram assim interpretados. Mas eu quero dizer aqui aos irmãos que não bastava eu pregar ou introduzir esses 3 versículos, porque o que o nosso pastor aqui ele falou, ele foi muito enfático e foi muito feliz nas pronúncias usadas por Deus. Mas aqui, só para reforçar, eu quero dizer para vocês que Jesus, quando ele relacionou aqui, interpretado na boca de Marcos, que não era um discípulo dele, mas se tornou seu seguidor, eu quero dizer para vocês o seguinte: que Jesus também observava tudo que o nosso pastor aqui introduziu. Porque quando Jesus pregava, ele sempre olhava por tudo que ele veio fazer e cumprir. E aqui nessa natureza, Jesus está com seus discípulos, e justamente 12 discípulos, que assim ele seguia e ensinava. Então quer dizer que Jesus estava observando, mas não era a quantidade. Jesus não estava observando quem deitava mais ou quem deitava menos. Ele estava esperando o momento mais aguardado na alma que estava dentro daquela viúva, que era a intenção, o qual, quando muitos estavam ali se preocupando em ver quem colocava mais, em outra tradução hoje, uns se preocupam em se vestir mais do que outro. O cara comprou um terno de 1.000, eu vou comprar um de 5.000. Fulano deu 5.000 de oferta, eu vou dar 30. Essa disputa aqui não existe. Mas só que o que chama a atenção, que no nosso mundo de hoje, é justamente isso que Jesus está dizendo para o discípulo:
ela não se preocupou a quantidade que ela tinha. Mas se ela tivesse mais, Jesus deixa claro, se ela tivesse mais, ela dava com os mesmos sentimentos que pela qual ela deu essas duas moedas. Ou seja, quem está apegado com pouco, sempre também vai estar apegado com muito, porque não aceita perder, ele só coça para dentro. É aquele ditado. Tem gente que é boca de me dê, só venha a nós, o vosso reino nunca nada. Jesus está ensinando como é que se oferta. Jesus está dando uma aula para os discípulos e demonstrando como é que eles devem observar com os olhos espirituais. São duas aulas e que ele não poderia perder de vista. E Jesus está dizendo, veja essa viúva, como é que ela oferta. Jesus está chamando a atenção de alguém. Ou seja, a forma, a maneira, o jeito, a quantidade, não. Com a alma. Glória a Deus. Ela ofertou, a maior oferta dela seria e foi. O momento mais acordado para Jesus era com a alma, a dedicação, o interesse. O que me chama Jesus? O que me chama a atenção mesmo em Jesus é que o cara era pobre. Ela não tinha uma moeda. Essa viúva tinha até mais do que Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus alimentou mais de não sei quantas mil pessoas, de duas multiplicações, não tinha uma moeda. E Jesus era bem alimentado, só andava nos grandes banquetes. Mas era o cara que fazia milagre. Ele fazia milagre pelos outros, ele não tinha, mas dava a alguém água e comida para se alimentar. Jesus está me ensinando mais uma coisa. Faça como eu fiz. Eu não tinha nada, dei tudo, mas no final o céu fez por mim. Glória a Deus. Maravilha. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.